Eu sou Paulo Fernandes, estamos na Faculdade Netcom, na disciplina de Eletrônica Analógica 1, e hoje veremos os diodos. Bem, um diodo é a união de um material do tipo P com um material do tipo N. A junção desses dois materiais, nós já vimos, são materiais semicondutores. Nós geramos o dispositivo mais simples de eletrônica em estado sólido, que é o diodo, ok? Então vamos ver, o diodo eu posso analisar ele de acordo com a polarização, a energia, a tensão, a diferença de potencial que eu coloco nos seus terminais. Se eu colocar 0 volt, por exemplo, colocando tensão nenhuma nos polos, nos terminais do diodo, veremos que nele nós podemos observar uma junção, uma união entre as lacunas do material tipo P com os elétrons livres do material tipo N, gerando uma região de depleção. Ela gera uma determinada barreira de potencial. Se eu colocar VD, tensão direta, a tensão ida do polo positivo para o negativo, do material tipo P para o material tipo N, não veremos tensão nenhuma, então não teremos corrente nenhuma. Okay? E a região de depleção, que é o ajuste, né, dessas lacunas com esses elétrons. Existe também a polarização reversa. Na polarização reversa, a tensão é colocada no sentido contrário à polarização direta, ou seja, no diodo nós vamos ter um anodo e um catodo. Eu estou colocando a tensão do catodo em direção ao anodo. Então, quando isso acontece, eu não tenho fluxo de elétrons, porque a minha região de depressão ela começa a aumentar. Os elétrons, as lacunas se rearranjam ao ponto de barrar a passagem dessa corrente. A região de depressão ela aumenta. Então, polarizando o diodo dessa forma, eu não tenho uma passagem de corrente. É como se fosse uma chave aberta. A resistência é muito alta e não há passagem de corrente de um polo para o outro, do material tipo N para o material tipo P. A polarização direta é do material tipo P para o material tipo N, que é o que veremos agora. Então, na polarização direta, eu conecto o polo da minha bateria positivo no material tipo P e o polo negativo na minha bateria, no meu material tipo N. Lembrando que isso é uma fonte CC, uma fonte de corrente contínua. Aqui está a simbologia do diodo com a polarização direta, e com isso, no momento que eu vou aumentando essa tensão, essa região de depleção ela é reduzida, e isso tem a passagem de corrente, porque eu tenho um reajuste entre as lacunas e os elétrons, as lacunas do material tipo P com os elétrons do material tipo N, e assim eu tenho a passagem dessa corrente, ok? Essa tensão, essa corrente direta, ela é dada pela corrente reversa, é uma relação exponencial entre a corrente reversa, que a corrente reversa que multiplica E elevado a VD, que é a tensão direta, tensão de polarização direta, dividido por N, que é um fator de idealidade, quanto meu diodo se aproxima do diodo ideal, veremos daqui a pouco o que é isso, multiplicado por VT, que é a minha tensão térmica. Minha tensão térmica ela é dada pela constante de Boltzmann, vezes a temperatura absoluta em Kelvin. A temperatura em Kelvin nada mais é do que 273 mais a temperatura em Celsius dividido pela carga eletrônica. A carga de um elétron nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 12 coulomb. Neste caso, com a polarização direta, nós vamos ter o diodo como uma chave fechada, ela está passando a tensão. Então, essa relação desta exponencial menos 1 vezes IS, onde eu tenho o meu ID, a minha corrente direta. Okay? E aqui nós temos os gráficos, dois gráficos. O azul é de um diodo real e o tracejado preto dado pela equação 1.1, que ela foi apresentada há pouco. Então, neste caso, nós vemos que aparece uma pequena corrente, muito pequena, 50 pico no máximo para o diodo real, mas o meu diodo eu vou acrescentando energia, vou jogando energia nos seus terminais na polarização direta, e o que é que vai acontecer? Em um momento determinado, ele começa a conduzir, e essa tensão que ele vai conduzir e aumenta a sua condução de corrente vai ser aproximadamente 0,7 volts. E aqui nós chamamos de tensão de joelho. Okay? Neste caso, é um diodo de silício com a polarização direta, onde minha tensão direta é maior que zero, então minha corrente direta também vai ser maior do que zero. Na polarização reversa, eu vou acrescentando corrente em polarização reversa e ele não vai deixando passar nada, tendo apenas uma pequena corrente de 50 pico
ampere. Então, essa tensão de joelho ela varia de acordo com o material. Ok? Os diodos semicondutor, por exemplo, de germânio, essa tensão é 0,3 volts. No silício 0,7 e no arsenito de galho 1,2. Mas veja que também na tensão reversa ele não suporta indefinidamente essa tensão. Em algum momento ele vai abrir. O arsenito de galho ele tem uma tensão, ele suporta uma tensão reversa maior, o silício um pouco menor e o germânio menor de todos. E veja também que eles vão caindo, vão reduzindo, né, aumentando essa tensão, essa corrente que vejo que é vista na polarização reversa. Ok? Quando ele cai na polarização reversa, isso é chamado de efeito avalanche e aparece, por algum tempo, aquilo que é chamado de região Zener, que é o efeito Zener. Esse efeito Zener, na polarização reversa, nessa queda do efeito avalanche, é utilizado no desenvolvimento de alguns dispositivos, principalmente o diodo que leva seu nome, o diodo Zener. E ele vai suportar um determinado pico, certo? Um PIV. No inglês, Peak Inverse Voltage, ou a tensão de pico, a tensão reversa de pico. Nós temos aqui agora que o diodo, como ele é feito de material semicondutor, e o semicondutor ele tem um efeito diferente do que é observado, por exemplo, nos materiais condutores. Quando é aquecido o material condutor, aumenta a resistência. No caso do material semicondutor, quando aumenta a temperatura, reduz a resistência. Então, nesse caso, um aumento de 25 para 125 graus, na polarização direta, a tensão de joelho ela reduz. Né? No caso da tensão reversa, a tensão de ruptura também ela aumenta. Então, aumenta, se necessário, mais tensão para romper. No caso do diodo, que aqui é um diodo de silício, do aumento de uma redução de 25 para menos 75 graus, a tensão de joelho ela aumenta e a tensão de ruptura ela reduz. Então esse é o efeito da temperatura sobre o diodo. Então é necessário ser visto onde vai ser utilizado o diodo e se é uma mudança tão brusca assim de temperatura, e é o que é esperado dos materiais semicondutores. Vemos também, como falei, que existe o diodo real, aquele que eu toco nele, que eu estou utilizando, que é fabricado por alguns materiais, e o diodo ideal. No caso do diodo ideal, veja, aqui nós temos aproximações do funcionamento do diodo. Neste primeiro gráfico, nós temos aqui que o diodo ideal chegou em 0 volt, ele já conduz tudo. Então, ele se comporta como uma chave fechada na polarização direta. Polarizou diretamente, eu já tenho a corrente máxima. Na polarização reversa, ele não conduz nada nunca. Então, ele não abre, ele não tem região de ruptura. Porém, nós sabemos que não existe diodo com essa ideia do ideal na realidade. Não, nós temos materiais reais. Então, no diodo real, ele vai ter uma tensão de joelho e não conduz com 0 volt, mas é preciso vencer a barreira de potencial. Por isso, se tem a segunda aproximação, no qual o diodo vem e não conduz nada, e quando 0,7 volt chega, ele conduz tudo de uma vez. Porém, que isso aqui também não é a realidade do que acontece, mas é uma aproximação da realidade. Também na polarização reversa, nós sabemos que o diodo ele vai ter uma região de ruptura, e isso também é feito na segunda aproximação, uma queda direta, enquanto na primeira nós temos uma pequena curva, onde pode ser observado. Nesse caso, nós podemos ver a resistência. Por exemplo, no primeiro caso da polarização direta, quando eu chego em 0 volt, o meu diodo ele tem um máximo da corrente. Se eu pegar uma corrente de 5 ou de 10 mA, não importa. Então, em 0 volt, eu tenho uma condução máxima. Pela lei de Ohm, nós sabemos que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. Neste caso, a resistência que é vista na polarização direta é de 0 ohm. Na polarização reversa, eu tenho uma tensão, ok? Dividido pela minha corrente, que é zero. Em todos os pontos ela vai ser zero. Então, a minha corrente ela vai tender ao infinito, porque eu não vou ter zero exatamente, eu vou ter um número muito próximo de zero, enquanto mais próximo de zero, maior vai ser a minha resistência é infinita, então eu posso ser entendido na polarização direta como uma chave fechada, está aqui meu diodo, uma chave fechada, e na polarização reversa, meu diodo como uma chave aberta. E aqui nós temos o efeito de diodo com uma corrente CC, ou estática, numa corrente CA, então eu tenho uma variação em um ponto máximo e mínimo da minha curva, né, da curva do diodo da tensão pela corrente, e na CA média eu vou ter uma diferença entre os pontos.
ok? Então agradeço a todos a participação nesta aula.